Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. No Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu vou ler apenas os primeiros versículos, mas eu vou citar o capítulo inteiro. Então, se você quiser deixar a Bíblia aberta, para você acompanhar, você pode deixar. Mas eu vou ler os primeiros versículos, que diz assim: Então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este homem recebe pecadores e come com eles. E o verso 3: E ele lhes falou esta parábola, dizendo... Até aí, o restante eu vou explicar para você. Vamos orar. Pai, eu quero mais uma vez te agradecer a oportunidade de estar na tua casa. E esse momento que para nós é único, porque ao abrir a tua palavra, nós entendemos que através dela o Senhor fala conosco. Entendemos que através dela o Senhor nos dá direções, que através dela o Senhor nos dá respostas, que através dela o Senhor nos alimenta, o Senhor nos edifica, nos consolida, nos fortalece. Então nessa hora, meu Deus, nós te pedimos no nome de Jesus, que toda a nossa atenção esteja voltada para a tua palavra, que nada consiga roubar a semente que vinda do Senhor possa entrar em nós e fazer a diferença em nós. Pedimos nessa hora, fala conosco, fala ao coração da tua igreja, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Muito bem, queridos, presta atenção. Tem tantos textos na Bíblia que fala a respeito do tema que nós vamos conversar hoje. Mas em João, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, tem um texto muito forte que diz que o ladrão, que tipifica o diabo, o Satanás, ele veio senão para roubar, matar e destruir. Mas o restante do texto, Jesus diz: Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse ano, eu acho que depois de tantos anos, nós conseguimos uma expressão que revela o nosso propósito como igreja. Eu sei que durante toda a nossa história, a gente sempre viveu esse propósito, mas eu acho que esse ano o Senhor nos deu uma frase que define o propósito. Que nós não somos uma igreja que condena o salvo, mas somos a igreja que salva o perdido. Que essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso papel, esse é o nosso propósito como igreja. Respeitando, é lógico, aquilo que Deus tem como responsabilidade, como chamado para cada igreja, para cada pastor, para cada ministério, para cada congregação. Nós, como igreja semear, temos esse propósito. A igreja que salva o perdido e não a igreja que condena os salvos. Temos trabalhado isso durante todo o ano, e é o ano que tem sido extremamente desafiador, o ano da reconciliação, porque o maior propósito da reconciliação é a salvação, é reconciliar pessoas a Deus, reconciliar pessoas ao Criador. Esse é o propósito da igreja, fazer essa ponte, né, entre o perdido e o Salvador. Agora presta atenção, porque por mais que seja lógico, e deveria ser lógico, na cabeça de qualquer religioso, de qualquer pessoa que teme a Deus, que esse seja o propósito de vida, na prática não é. Olha o texto que eu li para você. O texto que eu li para você diz que Jesus, se aproximaram dele, porque era muito comum você ver a caminhada de Jesus, a vida de Jesus, os 3 anos e meio de ministério de Jesus, você vê sempre Jesus rodeado de pessoas socialmente problemáticas. Sempre Jesus estava rodeado
de pessoas socialmente problemáticas. Era uma prostituta, era um endemoniado, era um leproso, era um Zaqueu, cobrador de impostos. Sempre Jesus estava rodeado de gente socialmente problemática. E aqui o texto fala que aproximaram-se deles publicanos e cobradores e pecadores. Os publicanos eram cobradores de impostos, né? E geralmente eles tinham um estigma, como nos dias de hoje os fiscais têm, de serem corruptos, né? Na época não era diferente, os cobradores de impostos também eram corruptos. Tanto é que quando Zaqueu se converte, a primeira coisa que ele fala é: eu devolvo aquilo que eu peguei de maneira ilícita dos outros, eu vou devolver, eu vou restituir, e tantas vezes mais, porque ele teve consciência na conversão de que os bens que ele havia adquirido tinham sido adquiridos de maneira irregular. E essas pessoas se aproximaram de Jesus, os publicanos e os pecadores. Quando fala pecadores, abre-se um leque, principalmente pensando em pessoas que não eram os judeus praticantes, já que era a religião oficial, né, de Israel, como até hoje. Só que quando essas pessoas se aproximaram de Jesus, Jesus era reconhecido como um rabino, como um mestre, né, que tinha os seus discípulos. Os escribas e fariseus, que eram dois segmentos dentro da religião judaica, extremamente religiosos, extremamente rigorosos, extremamente conhecedores da Torá, da Bíblia, que eles tinham em mãos, da revelação de Moisés. Quando eles viam aquelas pessoas se aproximando de Jesus, quando eles viam os cobradores, os pecadores se aproximando de Jesus, ao invés de eles celebrarem, porque era possibilidade de salvação para aquelas pessoas, eles criticavam. Eles criticavam, e a crítica era: esse homem, ele anda, ele come, ele se assenta, ele convive com pecadores. Como se não fosse essa a nossa responsabilidade, como se não fosse esse o nosso papel, como se isso não fosse o nosso propósito de vida desde sempre. Foi isso que Deus falou quando chamou Abraão. Não é: Abraão, eu vou te abençoar, porque hoje existe um cristianismo extremamente egoísta sendo vivido e sendo pregado em muitos lugares. Pessoas que vêm para a igreja onde o propósito único é ser abençoado, onde o propósito único é ter coisas, é crescer em coisas, é alcançar coisas e só testemunhar de coisas pessoais. Mas quando Deus chama Abraão, Deus fala para Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Esse é o propósito. Não é receber, mas é saber compartilhar. E Jesus então compartilha disso. Só que esse compartilhar de alguma forma incomoda os religiosos. E ele, para explicar o que estava acontecendo, ele conta 3 parábolas. Ele conta 3 parábolas para mostrar o seu propósito em alcançar o perdido, o seu propósito messiânico em salvar o perdido. E ele mostra que a salvação que ele propunha não era uma salvação exclusiva para os judeus, porque existia até hoje existem pessoas que até hoje pensam, principalmente judeus mais radicais, que Deus é só para eles, que a salvação, que o céu é só para eles. Isso não deve nos escandalizar, não, porque existe no meio evangélico pessoas que pensam que o céu é só para eles. Pessoas que não cumprimentam irmãos de outra igreja, porque se acham mais espirituais. Eu falo em língua, você não fala, eu creio nisso, você não crê, então se acham melhores. Então essa exclusividade religiosa não é atual. Eu vim do catolicismo. No catolicismo nós aprendemos que a igreja católica é a primeira igreja, e fora dela, já que Pedro é o primeiro papa, não tem salvação. Eu cresci aprendendo isso. Mas sempre houve a rixa, porque não é só o católico achar que tem que ser católico para ir para o céu, não. É o assembleiano achar que para ir para o céu tem que ser assembleiano. É o batista achar que para ir para o céu tem que ser batista. E vira esse conflito.
e onde, na verdade, ninguém vai para o céu por ser católico, ninguém vai para o céu por ser da CMA, ninguém vai para o céu por ser da Assembleia de Deus, ninguém vai para o céu por ser batista ou presbiteriano. Se você quer ir para o céu, você precisa ter um encontro com Jesus, porque o Salvador é Jesus, e ponto. Ele vai contar parábolas para mostrar o seu projeto de salvação, para mostrar, para apresentar para essas pessoas religiosas aonde ele planeja que a sua salvação alcance, e mostra a abrangência da salvação. Presta atenção, porque é simples, mas ao mesmo tempo é profundo e desafiador, porque fala de todos nós e de todos os ambientes que de alguma forma nós estamos inseridos. Presta atenção. Primeiro, do verso 3 ao verso 7, ele conta a parábola da ovelha perdida. Ele fala que haviam 100 ovelhas, uma se perde, e o pastor deixa as 99, vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. E quando ele a encontra, ele traz essa ovelha nos ombros e faz uma festa e celebra e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a ovelha perdida. E ele termina a parábola dizendo que tem mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Já vi essa parábola sendo aplicada de maneira muito errada, mas isso não vem ao caso. Mas o que vem ao caso é que o que faz uma ovelha se perder do rebanho? O que faz com que uma ovelha fique desgarrada do rebanho e que precise de salvação, precise ser alcançada? Primeiro, a ideia de que essas ovelhas, elas não estavam no aprisco. Que se elas estivessem no aprisco, elas estavam seguras. Elas não estavam no aprisco, elas estavam no deserto. Elas estavam soltas no pasto. Uma ovelha solta no pasto. Segunda coisa que eu preciso entender é que uma ovelha ela só se desgarrava do rebanho por dois motivos mais comuns. Primeiro, se ela ficasse doente. Se ela ficasse doente, ela não conseguia acompanhar o rebanho. Aí, quando sentia-se falta dela, tinha que ir atrás para saber o que aconteceu, se ela está em algum lugar, enfim, ela não conseguiu acompanhar por causa de alguma enfermidade que atingiu essa ovelha. E o segundo motivo que fazia com que uma ovelha se desgarrasse é se ela fosse alvo de algum predador. Quando a gente lê a história de Davi, Davi conta a história dele ter arrancado da boca de leão e da boca de um urso as ovelhas, que foram atacadas por predadores. E ele, como pastor, ia lá e arrancava da boca do leão e da boca do urso a ovelha e trazia a ovelha de volta. Então a grande questão é, essa ovelha, ela não estava no aprisco, e essa ovelha, ela foi alvo de algum tipo de enfermidade. Ela foi alvo de algum predador. E por esses motivos possíveis, ela está insegura. Ela precisa de um Salvador. Ela precisa de um Salvador que mostre para ela o caminho de volta, que mostre para ela o caminho de segurança, que mostre para ela o caminho do aprisco. Eu sei que quando a gente ouve essa parábola, a gente pensa talvez em muitas pessoas que não estão no aprisco, muitas pessoas que não têm a segurança do aprisco, que todos os dias são alvos de predadores, e hoje, numa geração extremamente assolada por enfermidades paralisantes, não é verdade? Quantas pessoas que você olha cheio de potencial, paralisado por uma síndrome de pânico, por uma depressão, ou por alguma angústia, ou por alguma coisa parecida, problemas de almas que cada dia que passa está se tornando mais crônico numa sociedade doente. E Jesus vem, apresenta uma parábola dizendo
que o seu projeto de salvação é para alcançar essas pessoas. O seu projeto de salvação, que ele morreria na cruz para alcançar essas pessoas. Que não importa o quão distante elas estejam do rebanho, elas precisam ser alcançadas aonde elas estiverem. É o papel da igreja, uma responsabilidade da igreja, de cada um de nós, e é uma intenção divina. Jesus quer alcançar e salvar essas pessoas. Posso ouvir um amém? A segunda parábola, ele vai contar do verso 8 ao verso 10. E essa parábola, ele já conta num ambiente totalmente diferente. Ele vai contar a parábola de uma dona de casa, que perde uma moeda, uma dracma. Eu tentei pesquisar, mas é uma moeda muito comum, porque tanto hoje, né, você diferencia as moedas pelo tamanho. Na época não era diferente, principalmente porque muitas das moedas elas tinham seu valor real em cobre ou em prata, né? Então, ou em ouro. Então, quanto maior e mais pesada, mais valor tinha. E a dracma era uma moeda de tamanho muito normal, talvez tipo a moeda que nós temos aí no valor de 50 centavos. E a parábola Jesus contando diz que essa pessoa perdeu dentro de casa a dracma. Perdeu. Não perdeu no deserto, não perdeu na rua, perdeu dentro de casa. E nós sabemos que quando a parábola se trata de casa, falando de salvação, já fala então de rebanho, fala de ajuntamento, fala de um aprisco, fala de uma igreja, fala de um lugar seguro. Então a primeira parábola, ele está falando de pessoas lá de fora, pessoas que precisam de salvação lá fora. Mas na segunda parábola ele está falando de pessoas que precisam de salvação aqui dentro. Olha que doideira. E quando ele vai esmiuçar a parábola, porque a parábola é cheia de detalhes, ele mostra por que essa dracma se perde. Por que a dracma se perde? Primeiro, ela se perde por falta de cuidado. A pessoa responsável por essa dracma não cuidou da dracma. Presta atenção, você, líder de célula, você que tem mais tempo de igreja, que é mais maduro no evangelho, nós somos responsáveis por essas dracmas. E muitas dessas dracmas se perdem dentro da igreja por falta de cuidado nosso. E nós precisamos entender o nosso papel e nossa responsabilidade em cuidar para que essas dracmas não se percam. Eu sempre compartilho isso nas nossas reuniões, do número de pessoas perdidas entre nós. Com certeza essa noite tem pessoas perdidas entre nós. Estão dentro de casa, estão dentro do ambiente certo, mas não se encontram aqui. Estão aqui perdidas. Se forem questionadas com profundidade e seriedade, não têm convicção de salvação e de vida eterna. Vivem crises pessoais dentro da igreja. Pessoas que precisam ser cuidadas. E se perderam por falta de cuidado. Mas o texto e a parábola vai mais a fundo, porque a segunda coisa que faz com que essa dracma se perca foi a falta de luz, porque a primeira coisa que a dona de casa faz para encontrar a dracma é acender uma lamparina. Então tinha lugares nessa casa que não eram lugares iluminados. Você consegue entender isso quando traz para o nosso contexto? Imaginar que dentro da casa existem lugares em trevas. Esses dias, eu não lembro quando foi, uma das mensagens que nós compartilhamos aí nas últimas semanas, eu falando sobre a questão da referência, porque tem pessoas que se perdem dentro da igreja pelas más referências que tem dentro da própria igreja.
Nem todo mundo que frequenta a igreja é uma referência a ser seguida. Na verdade, muitos maus exemplos dentro da igreja fazem com que muitas dracmas se percam aqui. Porque chega uma pessoa nova e olha para você fazendo determinadas coisas erradas lá fora e acha que isso é normal, já que você está na igreja há mais tempo do que ele. Então ele passa a fazer as coisas erradas, porque vê você fazendo e ele acha que não tem problema fazer isso, já que você faz. E essa pessoa acaba se perdendo. Então existe sim dentro da igreja lugares em trevas. É assustador falar isso. É assustador ter que assumir isso, mas existe sim cantos da casa que precisam que a luz chegue para que as pessoas perdidas sejam encontradas dentro de casa. Tem gente escondida nas trevas dentro da igreja. Tem gente camuflada nas trevas dentro da igreja, com comportamentos, com atitudes, com manias, com vícios, com pecados ocultos dentro da igreja. E para essas pessoas serem encontradas, precisa acender luz. A luz precisa chegar para elas dentro de casa. E tão sério como a falta de luz, o texto diz que para ela encontrar a dracma, depois que ela acende a luz, ela tem que varrer a casa. Olha que coisa. Ela vai varrer a casa. Então tinha sujeira da casa. Tinha sujeira. Ela vai varrer a casa. Tem pessoas que têm o hábito de esconder sujeira. A gente sempre está, às vezes, fazendo comentários. Nós temos uma igreja com muitos jovens e adolescentes, e eu queria entender, né, por que o tal do adolescente é tão preguiçoso. Que idade estranha, né? Porque é a idade que eles têm mais vigor físico, mais energia, hormônios saindo pela orelha, né? Coloca para jogar bola, corre. Coloca para fazer uma coisa, faz. Mas pede para lavar, arrumar uma cozinha, dá uma preguiça do inferno. Se estiver na sala vendo televisão e comendo lá um doce, dá uma preguiça do Satanás de pegar aquele caramba daquele prato sujo e levar na cozinha e colocar para lavar. Eu sei que aqui não tem adolescente que faz isso não, mas tem lugar aí que tem adolescente que esconde o prato sujo na gaveta de roupa, no guarda-roupa, lá no closet. O dia a mãe entra lá, aqui não tem não, mas tem outro lugar que tem. A mãe entra lá, tem um cheiro de azedo, tem que trem podre aqui, gente. Que troço é esse, meu Deus do céu? Aí a primeira coisa que vai olhar são os sapatos, né? Deve ter um chulé aqui que o Satanás fez xixi dentro. Que trem é esse, cara? Aí não é o chulé, não é o tênis sujo, não. Aí abre a gaveta, tá lá metade de um sanduíche. Os bichinhos andando assim na gaveta de calcinha. Eu sei que aqui não tem essas coisas, mas tem lugar que acontece, né? O dia que você tiver uma amiga que faz isso, você chama a atenção dela. Enfim, tinha sujeira, irmãos, dentro de casa. Aí tem que varrer, tem que limpar, porque enquanto não tira a sujeira, aquilo que tem valor continua perdido. Você consegue entender isso? Você consegue entender a seriedade disso? Você consegue entender o nosso papel e a nossa responsabilidade dentro da casa, em cuidar da casa, em manter a casa limpa? Nós já passamos tantas crises, nós já passamos tantas guerras como igreja, nós passamos tantas situações de Deus ter que trazer revelações de que tinha sujeira no altar, de que saiu uma água suja do altar,
E a gente sempre com muito zelo, com muito cuidado de limpar o altar, de santificar o altar. E é algo que Jesus trata como algo muito sério. Ele está falando da salvação. É esse o contexto. Ele está respondendo aos religiosos. O fato dele estar sendo seguido, sendo acompanhado por pecadores, e ele está justificando a salvação desses pecadores, mostrando que existe dentro de casa dracmas perdidas, valores perdidos. Quando ele termina a parábola, assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Quando ele termina a parábola, que a dracma encontrada, ele está falando que essa dracma encontrada dentro de casa, no meio da sujeira e das trevas, é um pecador dentro de casa que se arrependeu e teve um encontro com ele. Você entende que essa palavra pode ser para você? Que o estar dentro de casa não te garante muita coisa? Que o estar dentro de casa, num ambiente seguro, não te garante o mais importante, que é a salvação da casa? Então, a abrangência da salvação ela é muito mais ampla, porque nós estamos sempre preocupados em alcançá-los lá de fora. E é o nosso papel. Nós precisamos alcançá-los lá de fora, sim. Nós somos a igreja que está aqui para salvar o perdido. Mas a igreja que vai salvar o perdido também que está aqui dentro. Porque se você está aqui dentro e ainda não se encontrou com Jesus, o estar aqui dentro não é suficiente para te levar para uma eternidade com Deus. Se você se envolveu dentro da igreja com sujeiras e com trevas, mesmo estando dentro de casa, você precisa do mesmo arrependimento que a 100ª ovelha precisou lá fora no deserto. E ele vai contar a última parábola. E a última parábola, que vai do verso 11 ao verso 32, é uma das parábolas mais conhecidas que ele conta, registrada apenas no Evangelho de Lucas, que é a parábola do filho pródigo. E ele conta a parábola de uma família. A gente subentende muita coisa, é uma parábola. Possivelmente, a mãe faleceu. Porque em texto, lugar nenhum fala da mãe. Só fala do pai e de 2 filhos. E trata de um dos filhos que pede a sua parte na herança. Então imagina-se que uma pessoa só pede a parte na herança quando um dos progenitores partiu, então ele vai pedir a parte. Imagina que dentro do nosso contexto, né? É assim que funciona. E um dos filhos então pede a parte na herança. A parábola é essa. E o texto diz que o pai, hoje é dia dos pais, né? Então esse pai aqui é o maior exemplo que nós temos de pai em toda a Bíblia. Tremendo a figura desse pai dentro da parábola. O texto diz que o pai lhes repartiu os haveres. Quer dizer, o pai pega a herança e dá não só para o filho mais novo que pediu, mas dá também para o filho mais velho. Só que o filho mais moço resolveu pegar a sua parte na herança e ir para um lugar distante de casa para curtir a vida. Vou curtir a vida. Vou aproveitar a grana do papai e vou curtir a vida. Ele vai para uma terra distante. E o texto diz que lá ele começou a viver dissolutamente. Segundo o irmão mais velho, se envolveu com prostitutas. E quem se envolve com prostituta acaba na lama. Foi o que aconteceu com ele, né? E ele perde tudo, o dinheiro vai todo embora. Ele não tinha dinheiro nem para comer mais. Então, ele vai trabalhar cuidando de porcos. E lá, cuidando de porcos, a ficha cai. Que besteira que eu fiz. Que decisão errada eu tomei na minha vida. Os trabalhadores da casa do meu pai têm pão com fartura e eu sou filho e estou aqui comendo comida de porco. Na verdade, eu quero comer a comida do porco, nem a comida do porco eles querem me dar. Essa é a parábola. E essa parábola,
ela também é cheia de ensinamentos. Então ela fala de alguém que esteve na casa do pai, que conviveu com o pai, que conheceu o pai, que conheceu o amor do pai, que conheceu o cuidado do pai, mas que por vontade própria decidiu ir embora. É a única parábola que ninguém vai atrás. A ovelha perdida, o pastor foi atrás. A dracma perdida, a dona de casa foi atrás. O filho pródigo, ninguém vai atrás. Por quê? Você foi com as suas pernas você que volte. Bíblico isso. Por isso que a centésima ovelha não fala de desviado. Não fala de alguém que esteve na casa e por conta própria saiu. Porque quem por conta própria sai, por conta própria deve voltar. Saiu. Vai lá, a ficha cai, fiz besteira, vou voltar. E ele volta. E quando ele volta, ele é recebido de uma maneira que ele não esperava, né? Foi inesperada a forma com que o pai o tratou, porque ele vem com o discurso pronto, né? Eu vou chegar para o meu pai e vou falar: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. Me trata como um dos empregados da fazenda, mas me aceita de volta. Então ele vem com o discurso pronto. Quando ele passa lá a porteira da fazenda, o pai, olhando de longe, o reconhece, apesar dele estar totalmente deformado em relação à forma que ele saiu, porque é assim que acontece com aqueles que saem, ficam deformados, porque a Bíblia não falha, né? Quando sai um, entram quantos piores? 7. Então, saiu, quando volta 7 vezes pior. Então, todo lascado. E o pai olha o lascado vindo de volta e vai ao encontro dele. O abraça, o restaura, o restitui, o recebe como filho, o perdoa. Tem todo um contexto familiar, porque o outro irmão, o de dentro de casa, o que nunca saiu, não aceitou a atitude do pai. Um absurdo. Ele gastou tudo com meretrizes. Como é que o senhor recebe ele de volta? Mas o pai ignora o beicinho do religioso e fala: esse teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. E nós precisamos celebrar. Então presta atenção. Jesus conta 3 parábolas para explicar para os religiosos o seu projeto de salvação, para mostrar que a sua intenção é salvar o perdido independente da sua situação, é salvar o perdido independente se ele é um perdido lá fora do deserto, se ele é um perdido dentro da casa, ou se ele é um perdido que um dia esteve na casa e por ingratidão, por rebelião, por insatisfação ou por qualquer outro motivo resolveu sair de casa. Mas se ele decidir voltar, que a salvação também é para ele. Eu acho que nós nunca tivemos um decreto que nos desafiasse a ser tão parecidos com Jesus como o decreto desse ano. Jesus viveu para nos reconciliar com o Pai. Jesus morreu para nos reconciliar com o Pai. Jesus ressuscitou dos mortos e subiu aos céus para nos manter reconciliados com o Pai. E essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. Nós, como igreja, temos esse papel de sermos canais, de sermos veículos de salvação para o perdido. Não importa que perdido seja esse, não importa quão perdido esteja essa pessoa, não importa aonde esteja perdida essa pessoa. Jesus morreu para salvar o perdido, e esse é o papel da igreja, apresentar essa salvação. O segundo foco dessa palavra é para você que está aqui perdido.
Porque tem uma pergunta que todos nós precisamos, em algum momento, responder para nós mesmos. E essa pergunta, ela precisa ser respondida com muita sinceridade, porque a religião pode te enganar, e você pode viver se enganando na religião. Pode. Mas a Bíblia diz que o Espírito testifica com o meu espírito se eu sou ou se eu não sou um salvo. Então é uma pergunta que cada um precisa responder para si mesmo e para Deus. Se Jesus voltar agora, se você morrer agora, você tem plena certeza, convicção de que você vai morar com Deus na sua eternidade? Você tem total convicção de que você está salvo? Você precisa dar essa resposta. Não importa se você foi ferido no deserto. Não importa se você é a dracma de dentro de casa. Não importa se você é o filho que simplesmente se afastou. Se você não tem convicção de salvação, você precisa fazer o caminho de volta. E você precisa ter um encontro com Jesus. Experimentar a salvação que Ele propõe a você. Essa é a palavra. Salvação de Deus alcança todos. Eu vou repetir. A salvação de Deus em Cristo Jesus alcança todos. Todos que querem. Queria que você ficasse de pé, que eu queria fazer uma oração com você. A Bíblia diz: Deus quer que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Entre o que Deus quer e o que nós queremos, tem um abismo. Nós precisamos criar uma ponte nesse abismo, e essa ponte é Cristo. Para eu viver a salvação que Deus quer, eu preciso fazer uma decisão. Então preste atenção. Jesus morreu numa cruz. Com um propósito mais nobre, de salvar a humanidade. Deus quer que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Isso é o que Deus quer para mim e para você. O que eu quero, o que você quer, determina se eu vou viver isso, experimentar isso ou não. A resposta que eu dou é a determinante para a minha salvação ou para a minha perdição eterna. Você só precisa entender isso. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Feche os seus olhos, por favor. Queria que você repetisse essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu entendi a Tua palavra. Eu entendi que Jesus deseja que eu seja salvo. E diante dessa palavra, de maneira consciente, quero fazer a minha decisão. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, pois eu te recebo nesse exato momento como meu único Senhor e Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. Assim como o Pai recebe o Filho que volta, eu te peço, me receba como um filho na tua casa. Eu quero, essa noite, sair deste lugar
tendo no meu coração a certeza, a convicção de vida eterna que só Jesus pode me dar. Amém.